Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Francisca Araújo, poetisa, professora, e estarei dando início à oficina A Literatura de Cordel na História e sua aplicação na sala de aula. Este é um projeto contemplado pelo Prêmio Chico Fogueteiro de Cultura através dos recursos da Lei Aldir Blanc. Nós estaremos dando início à nossa oficina A Literatura de Cordel na História e sua aplicação na sala de aula. E falaremos sobre a literatura de cordel e todas as suas implicações positivas que trazem para a nossa cultura. Este é um projeto contemplado pelo Prêmio Chico Fogueteiro de Cultura através dos recursos da Lei Aldir Blanc e busca valorizar e promover o reconhecimento da literatura de cordel como expressão legítima do povo nordestino e da sua capacidade criativa. A partir desse intuito, eu me proponho a trazer um pouco da literatura de cordel, falando sobre a sua historicidade e também abordando a sua importância dentro das nossas salas de aula. A literatura de cordel que conversa diretamente com a nossa identidade cultural. Então, a partir dela é que nós nos identificamos como pessoas e também nós podemos, a partir disso, termos um entendimento maior sobre como a nossa cultura ela relaciona vários aspectos da história, da geografia, do âmbito social também. E para isso nós podemos inicialmente nos perguntarmos: o que é cordel? Aqui estão alguns exemplos de capas de cordéis de um autor chamado Abdias Campos, com alguns títulos como O Homem de Barro, Vitalino, que se remete à história do mestre Vitalino de Caruaru. Lampião, herói ou bandido? Faz uma indagação já no título. Recife de todas as culturas, Porto de Galinhas, a história da literatura de cordel e a chegada do velho Chico ao sertão. São alguns dos títulos desse autor chamado Abdias Campos, que já nos traz uma ilustração do que é o cordel, o que é que nós podemos entender como cordel. O cordel que tem toda uma história, trazido de Portugal para o nosso Brasil e que geograficamente ganha destaque na nossa região Nordeste. Hoje, o cordel ele é reconhecido como um gênero literário e, portanto, ele tem um viés de aplicação didática no âmbito educativo e traz para nós múltiplos significados também. O cordel, que inicialmente tem a sua aproximação com a oralidade e que depois passa a ser impresso em folhetos. E, claro, a partir do traço da escrita, ganha outros mundos que, através da oralidade, ele já percorria também. E como é que surge a literatura de cordel? A literatura de cordel, como nós conhecemos hoje, ela teve sua origem em Portugal com os trovadores medievais, que eram os poetas que cantavam poemas nos séculos XII e XIII, os quais espalhavam histórias para a população que na época era em grande parte analfabeta. Por isso, a relação da literatura de cordel com a oralidade. Inicialmente, todas as histórias que eram criadas, que eram narradas, elas eram repassadas de geração em geração através da oralidade e se perpetuou assim por muito tempo, até que fosse traduzida, transcrita para folhetos a partir da invenção da imprensa já em meados do século XVIII e XIX. Como exemplo de grandes poetas da nossa literatura de cordel, nós temos Leandro Gomes de Barros, que aqui no Brasil é considerado o pai do cordel. Leandro, que passa a receber, através dos seus antepassados e das leituras que ele já realizava e também das narrativas que chegavam até ele através da oralidade,
todos os textos de cordel e que a partir de 1906 passa a imprimi-los a partir de uma fundação de uma gráfica, né? Que foi uma novidade porque a invenção da imprensa estava chegando naquele período de Revolução Industrial e que o cordel também é impactado. Dessa forma, os relatos que eram trazidos a partir da oralidade ganharam corpo em textos escritos através de folhetos. A partir disso, a partir dessa inovação de Leandro Gomes de Barros, é que a literatura de cordel, em formato, né, de texto escrito, passa a ser disseminada em vários outros ambientes, não se detendo apenas à oralidade, mas ganhando a partir disso a sua forma escrita. Leandro Gomes de Barros, que transcorreu sobre diversos temas, e em um deles, né, falando sobre uma questão existencial, ele disse: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Leandro Gomes de Barros, que traz para a gente, né, a partir dessas 3 estrofes, uma reflexão, também nos provoca, né, uma reflexão sobre a nossa existencialidade. Portanto, a literatura de cordel, perante toda a diversidade de narrativas que ela pode abordar, tem uma ampla, né, significação em relação aos temas que são trazidos. Leandro, que traz essa temática, como já falei, mas que também transcorreu sobre diversos outros temas. E além de Leandro Gomes de Barros, nós temos, por exemplo, Patativa do Assaré, né, que é o seu pseudônimo. Antônio Gonçalves da Silva, nosso Patativa do Assaré, cearense, né, portanto, esse nome Patativa, porque a beleza da sua poesia, ela era comparada ao canto da ave patativa e por ter a sua naturalidade lá na cidade do Ceará, chamada Assaré. Patativa, em um dos seus trabalhos, né, intitulado Cante Lá que eu canto cá, disse: sertão, alguém te cantou, eu sempre tenho cantado, e ainda cantando tô, porque, meu torrão amado, muito te prezo, te quero, e vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta e ainda fica o que cantar. Patativa, ele transcorria também sobre diversos temas, né? E tinha como marca principal da sua escrita a transmutação da oralidade através dos seus versos. Por isso, né, essa questão da variedade linguística, mas não só. Patativa do Assaré também elaborava sonetos e outros poemas de origem clássica que não somente a popular. Tanto é que, recebido uma crítica uma certa vez, ele disse que é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa, a partir dessa pequena reflexão, já nos dá, né, nos abre a possibilidade de repensarmos sobre muitas questões, principalmente sobre o preconceito linguístico que é atribuído, né, ao nosso falar sertanejo e nordestino, a questão do sotaque, dos dialetos, enfim. Mas que por muito tempo atingiu também a literatura de cordel, já que o cordel foi por muito tempo considerado como uma subclassificação da literatura. E recentemente, apenas em 2018, é que teve o seu reconhecimento como patrimônio cultural imaterial brasileiro, sendo reconhecido também como gênero literário. Patativa, quando nos fala, né, e nos provoca essa reflexão, ele
quer nos comunicar que, independente da estética da linguagem, a literatura de cordel, ela tem a capacidade de dialogar com o tempo, com a história e com as diversas camadas sociais também. E ele tinha uma coisa muito particular de dizer que para cada canto que eu olho, vejo um verso sibulindo. Então tem toda uma genialidade desse que foi poeta e cordelista e que deixou uma marca histórica muito significativa para a nossa literatura de cordel. Um outro destaque que nós temos na literatura de cordel, agora, né, trazendo um pouco da poética feminina, é Maria das Neves Batista Pimentel, que quando iniciou as suas publicações, né, devido ao contexto histórico e o impacto do machismo e do patriarcado da época, não pôde assinar os seus próprios escritos de cordel. Então, Maria das Neves, apesar de ter sido uma das primeiras mulheres a publicar textos, escrever e publicar textos de literatura de cordel, não pôde assiná-los devido a esse contexto, né, essa estrutura machista que se arvorava na sociedade, mas que infelizmente hoje ainda restam alguns resquícios também. Maria das Neves era filha de cordelista, seu pai também tinha uma pequena gráfica, né, que fazia impressos de textos de cordel. Mas devido a essa questão, ela não pôde assinar e, portanto, publicar os seus livros, ressaltando que eram de autoria própria. Utilizou, portanto, um pseudônimo que foi o do seu esposo, chamado Altino Alagoano. Altino, que era o primeiro nome do seu marido, Alagoano, que remete, né, à origem dele do estado de Alagoas, porque os cordelistas tinham esse costume de assinar nos seus escritos o seu primeiro nome e o local de onde se originavam. E aqui está uma, né, das capas de cordel escrito por Maria das Neves, assinada como pseudônimo do seu esposo, o Altino Alagoano, que é um folheto intitulado O Violino do Diabo ou O Valor da Honestidade, entre outros vários títulos de cordel escrito por Maria das Neves, mas que não tiveram à época o seu reconhecimento. Tanto é que esse folheto foi publicado em 1938 e só a partir de 1970 é que se tem a percepção de que as primeiras publicações em títulos de cordel vindos de mulheres passavam a ser assinados por elas. Então, todo esse período, né, as mulheres que produziam títulos de cordel, como Maria das Neves, ou tinham suas publicações impedidas ou limitadas, ou para serem lidas, tinham, portanto, que assinar com pseudônimos que não fossem títulos, nomes femininos, usando nomes masculinos para transmutar a sua identidade de gênero. E no cordel, né, fazendo essa ressalva sobre os nossos grandes mestres escritores, como Leandro Gomes de Barros, como Patativa do Assaré, como Maria das Neves Batista Pimentel e outros poetas e poetisas cordelistas que precisam ser revisitados, que precisam ser lidos, nós chegamos em uma das características principais dos textos de literatura de cordel que aparecem nos folhetos, que são as xilogravuras. As xilogravuras, né, são essas imagens que aparecem nas capas dos folhetos, né, e que servem para ilustrá-los. A literatura de cordel passou a incorporar as xilogravuras a partir do momento que ganhou o corpo, né, de um folheto. Sabemos que, inicialmente, ela tinha toda essa tradição da oralidade. A xilogravura, por sua vez, ela tem origem chinesa, mas passa, portanto, a ser utilizada para ilustrar as capas dos cordéis, e ela tem essa característica de de esculpir imagens na madeira, e a partir disso o xilogravurista, ou seja, a pessoa que faz as
estilogravuras, passa com um pincel, um rodo, uma tinta, e essa imagem que está em relevo, ela é carimbada em uma folha de papel e passa a ser reproduzida e utilizada todas as vezes que forem necessárias. Portanto, também o trabalho do estilogravurista ele é muito importante para a disseminação da literatura de cordel e traz, claro, toda essa inovação para os folhetos que foram publicados. A estilogravura, ela chega ao Brasil através da colonização portuguesa. Durante muito tempo, a estilo ela foi utilizada no Brasil para a confecção dos primeiros rótulos de cachaça, sabonetes e doces. Os primeiros poetas populares que narravam as sagas da literatura de cordel começaram a surgir a partir de 1750. Então nós sabemos, né, feita toda essa observação, que a literatura de cordel não é uma literatura jovem. Ela tem toda uma historicidade, né, que conversa diretamente, como já disse antes, com os aspectos da nossa identidade. Como a estilogravura ela chega ao Brasil, assim como o cordel também veio. O cordel, na sua expressão oral, foi trazido através dos colonizadores portugueses por meio dos trovadores medievais, que cantavam versos, estrofes em quadras, acompanhadas também de instrumentos como a viola ou outros instrumentos. E a estilogravura, quando ela vem nos folhetos impressos em Portugal, porque nós sabemos que a literatura de cordel recebe esse nome, porque os folhetos eram expostos, né, em cordéis lá em Portugal, e quando chega ao Brasil recebe esse nome. Só que diferente da exposição dos folhetos nas feiras, como acontecia em Portugal, os folhetos aqui eles passam, né, a ser expostos de outra maneira nas feiras populares também, mas sem aquela sem copiar aquele modelo que se tinha em Portugal, mas recebe o mesmo nome devido à sua origem. Os cantadores, os cordelistas, para venderem seus folhetos aqui no Brasil, faziam apresentações nas feiras ou em outros ambientes para expor os seus trabalhos, né, que eram impressos. E a partir do momento que a estilogravura ela chega no cordel, o cordel passa, né, a receber e ter essas ilustrações que servem como um indício do que o texto do cordel vai tratar, mas que inicialmente ela era utilizada em rótulos ou outros produtos, mas que ganha uma significação muito grande na literatura, na nossa literatura de cordel. E quais são, portanto, as características do cordel? O que é que a gente mais observa nos textos de literatura de cordel? Como hoje o cordel ele é reconhecido como um gênero literário, e todo gênero nós sabemos que tem características próprias para a sua produção. Mas antes mesmo de ser reconhecido como tal, o cordel já trazia todos esses aspectos. Além da estilogravura, né, os textos eles são rimados, são escritos em estrofes, e nós falaremos sobre outras características que a literatura de cordel também traz, como por exemplo a linguagem coloquial, a informalidade que é trazida, né, para os textos de cordel. Nos cordéis nós não encontramos produções com linguagem culta, com toda uma formalidade que é característica de outros tipos de texto e não do cordel. A literatura de cordel também se utiliza do humor, da ironia e do sarcasmo, mas não só. Outras formas, né, de expressão linguística também são utilizadas na literatura de cordel. E os temas são os mais diversos possíveis, desde o nosso folclore, né, até temas religiosos, profanos, políticos, episódios históricos e realidade social. Especialmente, né, essa última
expressão aqui, a realidade social. Os cordéis, eles se utilizam de fatos do cotidiano para criar narrativas. Claro que existem as criações, né, de cunho imaginário, fantasioso, mas especialmente situações que acontecem no dia a dia, na história, no nosso contexto social, eles são, todo esse contexto é fruto de especulação para os poetas que escrevem literatura de cordel. E todas as outras temáticas que podem ser abordadas, né? Temas sobre denúncia, que falem sobre violência, entre outros. E o cordel, para ser escrito, ele necessita essencialmente de apresentar rimas, métrica, e tem essa marca da oralidade, que transcrita, né, ela passa a obedecer um esquema que nós chamamos de rima, métrica e oração, que é o tripé da poesia. Então, quando nós escrevemos um texto de literatura de cordel, nós devemos estar atentos às rimas, se estão perfeitas, a métrica, né, que além do ritmo e a cadência dos versos, permite que haja aí um encaixe maior das sílabas que são colocadas e que estarei falando mais à frente. E a literatura de cordel, ela necessita, né, que haja por parte do poeta cordelista a sensibilidade de transcrever seus pensamentos, seus sentimentos sobre os temas que deseja abordar. Nesse sentido, não basta escrever um texto de qualquer maneira sem obedecer a métrica e a rima. Mas mesmo obedecendo métrica e rima nos textos de literatura de cordel, se não houver uma coerência nos textos, né, como todo texto exige que haja coesão e coerência, a literatura de cordel, como gênero, perde a sua finalidade, né, sem essa obediência às suas características. Nós precisamos nos atermos a conceitos que são extremamente importantes para a elaboração de um poema, de um texto de literatura de cordel. Primeiro, nós precisamos saber o que é um verso. O verso corresponde a cada linha de um poema. E o conceito de estrofe, que é o agrupamento de versos. Então, no cordel, normalmente, nós utilizamos as sextilhas. Então, se estamos falando em sextilhas, como o prefixo já diz, seis linhas. Então, essa estrofe, esse modelo estrófico, ele vai contar com 6 versos, e esse conjunto, esse grupo de 6 versos, nós vamos chamar, portanto, de estrofe. A métrica, ela é indispensável para a escrita de texto de literatura de cordel. E a métrica se remete à medida. E quando nós estamos falando de medida, na questão da poesia popular, nós estamos falando da contagem de sílabas poéticas, que se dá diferentemente da contagem das sílabas gramaticais, como nós já aprendemos a fazer desde os anos iniciais, né? A rima, o que são as rimas? São as palavras que possuem o mesmo som e terminação a partir da última sílaba tônica da palavra na linha do verso. Então, eu não posso colocar minha rima no meio do verso, no início do verso. Eu preciso colocar a palavra que eu irei rimar no fim da linha, ou seja, no fim do verso. E assim, obedecendo à estrutura da estrofe, elaborar tudo o que eu preciso dizer em verso, rima, de compor minha poesia. E a oração, que é indispensável, a coerência, né? Que é a ideia, o assunto desenvolvido, ou seja, o sentido. Eu tenho que me ater essencialmente à rima, métrica e oração, que nós chamamos do tripé da poesia. Sem oração, não há sentido para o que se deseja dizer, portanto, não haverá uma interpretação correta. Sem a métrica, sem a obediência, né, a toda essa questão da medida das sílabas poéticas, nós estaremos descumprindo uma regra que é essencial para a elaboração dos nossos versos.
e nós precisamos nos utilizarmos das rimas, porque sem rima, sem usar métrica e sem elaborar a nossa estrofe de forma harmoniosa, nós não teremos uma estrutura para chamarmos de textos de cordel. Para exemplificar, eu trouxe algumas estrofes de um cordel que fiz, que é chamado Cordel da Matemática. Vejamos, nós temos aqui uma estrofe. Lembra que eu falei que estrofe é o conjunto, é o grupinho de versos? Portanto, se a gente for contar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Essa estrofe de 6 versos nós chamamos de sextilha. E nessa primeira sextilha eu disse, matemática é a ciência onde a lógica se inicia. Muita gente diz que não tem por ela simpatia, porém ela está presente nas ações do dia a dia. Já nessa primeira estrofe, nós podemos já começar a observar o que é rima, o que é métrica e o que é oração. Oração é o sentido do que eu quero dizer. As rimas são as palavras que eu utilizo ao final de cada verso e na sextilha nós temos uma localização específica dessas palavras que irão rimar. Eu vou rimar de todo jeito? Não. Na sextilha eu tenho a obrigação de rimar as linhas, ou seja, os versos pares. Portanto, segundo, quarto e sexto versos rimam entre si. E a rima eu coloco sempre ao final da linha, ou seja, ao final do verso. Então, as palavras que eu utilizei aqui para rimar foram inicia, simpatia e dia. E quando a gente vai falar sobre métrica, lembra que a gente estava falando sobre a medida das sílabas que estão no verso? O primeiro verso diz, matemática é a ciência. Se eu for fazer essa contagem de forma gramatical, separando sílaba por sílaba, eu vou ter matemática é a ciência. Eu vou ter aí 10 sílabas gramaticais em todo esse primeiro verso. Mas, diferentemente, acontece na métrica, ou seja, na contagem das sílabas poéticas. Um outro detalhe que nós precisamos nos ater, por exemplo, a palavra matemática, ela é uma proparoxítona. Se a gente for contar matemática, ela tem 5 sílabas gramaticais, mas na contagem métrica, ou seja, das sílabas poéticas, ela vai ter apenas 4 sílabas poéticas, porque a contagem até onde eu vou na contagem das sílabas da palavra é até onde ela tem a sua sílaba forte, se estivesse no final do verso. Mas aqui acontece, por exemplo, na palavra matemática e em todas as palavras proparoxítonas, como crepúsculo, entre outras, a supressão da última sílaba após a que for acentuada. Então, se nós teremos 2, nós contamos apenas uma. Matemática. As 2 sílabas restantes se resumem em apenas uma. Então, eu preciso encerrar a contagem do meu verso na 7ª sílaba poética, para que o meu verso seja composto a partir dessas 7 sílabas e todos os demais sigam esse mesmo padrão. Esses versos, né, que são compostos de 7 sílabas, nós chamamos de versos heptassílabos, assim como os demais que têm também a sua própria nomeação. Mas na literatura de cordel, nós utilizamos essencialmente de 2 formas métricas, que são os versos heptassilábicos, que tem 7 sílabas métricas, 7 sílabas poéticas, e os versos decassilábicos, ou seja, os versos compostos com 10 sílabas métricas, 10 sílabas poéticas. Essa composição de sílabas, né, essa métrica que vai ser utilizada, ela varia também de acordo com a estrutura que nós escolhemos para compor o nosso cordel. Eu escolhi compô-lo através de sextilhas, né, esse que trouxe para cá, e utilizar da métrica de 7 sílabas poéticas. Se eu utilizasse a métrica do decassílabo, eu seguiria a mesma estrutura, as mesmas 6 linhas, os mesmos 6 versos, porque eu estou falando da estrutura da sextilha, mas mudaria
há o regramento métrico e teria também uma outra normativa para seguir essa demarcação das sílabas. Voltando para o primeiro verso, né? Matemática é a ciência. Eu devo parar minha contagem das sílabas métricas sempre na ordem de número 7. Eu não posso passar disso, senão eu vou ter um verso desmetrificado. Dessa maneira, a última palavra do meu verso é quem vai ditar onde eu vou parar. Mas essa palavra, ela só vai ter sua contagem até a sua sílaba forte, até a sua sílaba tônica, se for acentuada ou não. E há um outro fator também que nós chamamos de elisão, que é quando as vogais elas se juntam formando uma única sílaba. Então, se nós fôssemos contar e separar gramaticalmente, nós teríamos nesse primeiro verso uma separação silábica aproximada de 10 sílabas. Mas, na contagem métrica das sílabas poéticas, nós teremos matemática é a ciência. A sílaba acentuada da palavra ciência, a sílaba forte, é a sílaba medial, né? A sílaba em. Portanto, eu paro a minha contagem na sílaba forte da última palavra do verso. Lembra? Portanto, eu tenho que parar essa contagem aí. O que vem depois eu não conto como sílaba métrica, é apenas consequência da palavra que eu decidi utilizar. Matemática é a ciência onde a lógica se inicia. Muita gente diz que não tem por ela simpatia, porém ela está presente nas ações do dia a dia. E assim compus a primeira estrofe do cordel. E continuei dizendo: a matemática auxilia áreas de investigação, amplia o conhecimento e dá contribuição para que o raciocínio ganhe muito mais disposição. Basicamente só são 4 operações formais. Os cálculos são diferentes e, para não complicar mais, é só ficarmos atentos para não errar nos sinais. Um outro detalhe também do que nós temos, né, de comportamento das cestilhas nas estrofes, a partir das estrofes que nós compomos o nosso texto de cordel, é sempre seguir a deixa. E o que é a deixa? Qual foi a última palavra que eu utilizei, né, na minha estrofe? Foi dia, que é a palavra que eu utilizei para rimar. E a terminação desse som é ia. Então, para iniciar a próxima estrofe, eu pego essa deixa, é isso que nós chamamos de deixa, ou seja, a rima que foi deixada na estrofe anterior, para iniciar o próximo verso. Então, o próximo verso vai ter que ter lá, na última palavra, uma mesma que rime com a que foi deixada na estrofe anterior. Mas nessa estrofe eu devo utilizar outras rimas. Então aqui eu já utilizei investigação, contribuição, disposição nessa segunda estrofe, porque eu tenho sempre que localizar nas cestilhas as minhas rimas nas linhas, ou seja, nos versos pares. Segunda, quarta e sexta linhas. Como deixa, foi a palavra disposição, o verso seguinte inicia-se, portanto, utilizando-se da mesma rima que na anterior. Basicamente, só são 4 operações formais. Eu já tenho que, a partir do momento que eu começar a escrever a minha estrofe, perceber qual foi a rima que eu deixei na segunda linha, no segundo verso. E a partir disso, eu elaboro o terceiro verso neutro, sem rimar com nenhum outro da estrofe. O quarto verso eu tenho a obrigação de rimar com o segundo. O quinto verso também vai ficar neutro, sem a necessidade de rimar com os demais. E o sexto verso eu preciso rimar com os anteriores pares, o segundo e o quarto verso. Então, a cestilha ela deve ser composta dessa maneira. Falando ainda sobre os termos da adição, vou passar para os demais, falando sobre as 4 operações da matemática. Os termos não são iguais. Por exemplo, a adição envolve sempre parcelas para a sua formação e a soma total responde o que pede a operação.
temos na subtração mais de um termo concorrendo, no minuendo um valor, outro no subtraindo e o resto ou diferença é o que vamos obtendo. A divisor dividendo o resto e o quociente para que a divisão venha acertadamente alcançar o resultado de maneira inteligente. E aí eu prossigo compondo o meu cordel, falando sobre as operações da matemática. E quando eu vou pensar no tema que eu irei abordar, primeiro eu tenho que saber sobre o que eu vou falar. Então é importante que, a partir do momento que eu escolha o tema, eu busque pesquisar e me inteirar sobre ele. Se eu for falar sobre política, eu tenho que entender sobre aspectos políticos. Se eu for falar sobre uma questão ambiental, eu tenho que saber quais são os fatores de degradação, quais são os aspectos de preservação para que eu deva retratar no meu cordel. Para isso, uma técnica que eu sempre utilizo e desde quando comecei a escrever faço a partir do momento que eu escolho o tema sobre o qual eu irei tratar, eu faço uma lista de palavras-chave. Essas palavras-chave elas vão me encaminhar durante todo o percorrer dessa escrita. Então, elas funcionam como sinalizadores do que eu devo falar. E a partir do momento que eu escolho essas palavras-chave, eu procuro colocá-las, no meu texto, mas também penso em possíveis rimas para estas palavras que eu escolhi. Até porque eu preciso rimar para escrever cordel. Então, eu busco fazer aí um banco de palavras-chave e um banco de palavras que rimam entre si para enriquecer meu vocabulário e não estar fazendo repetições de rimas ao longo das minhas estrofes. As rimas mais fáceis que nós podemos utilizar são ão e ado, palavras que terminam em ão, palavras que terminam em ado, porque há uma variedade de palavras dentro desse contexto de rimas que nós podemos utilizar. Mas evidentemente dentro de um campo semântico nós temos que estar atentos sobre o que nós iremos tratar. E a oralidade deve prevalecer, a coerência também, a métrica e a rima, que são indispensáveis. Para multiplicar, a gente descobre logo o valor multiplicando um dos termos pelo multiplicador para encontrar o produto ideal desse fator. O aluno, o professor são agentes dessa prática, um promove a aprendizagem com o uso da didática, o outro constrói saberes através da matemática. Mais uma vez, continuei seguindo a deixa nessa outra estrofe. Minha última palavra de rima, junto com as demais da estrofe, foi fator. Eu penso nesse som, ou, que é o som forte da palavra. Então, a minha primeira linha, da próxima estrofe, pegando essa deixa, eu tenho que pensar sobre ela e colocar o mesmo som e eu escolhi a palavra professor. O aluno, o professor. Lembra que eu falei sobre as proparoxítonas, que a partir da sílaba acentuada, gramaticalmente a gente contaria 2 sílabas, poeticamente a gente só conta uma. Acontece aqui. Por exemplo, prática. Gramaticalmente eu teria prática, 3 sílabas gramaticais. Poeticamente, eu preciso fazer uma supressão a partir da sílaba acentuada. Portanto, a minha contagem das sílabas, ela encerra na sílaba forte e no caso da palavra prática vai ser a sílaba acentuada. São agentes dessa prática. Eu encerro minha contagem na 7ª sílaba de cada verso, lembra? Portanto, eu encerro minha contagem aqui na sílaba pra e o que vem depois, se fosse no corpo do texto, eu contaria como uma sílaba. Mas como é a minha última palavra da linha deste verso, eu dispenso essa contagem porque eu só devo contar em cada verso até 7 sílabas poéticas e encaixar o que eu desejo dizer nessa quantidade de sílabas. Didática é o mesmo exemplo, gramaticalmente seriam 4 sílabas, poeticamente nós temos 3. E matemática, 5 sílabas gramaticais, poeticamente a essa supressão aqui no final.
Lembrando que a gente não pode esquecer dos pilares, né, que nós chamamos do tripé: rima, métrica e poesia. Eu preciso rimar para fazer cordel? Preciso. Eu preciso obedecer a métrica para fazer cordel? Preciso. Se eu não seguir esse regramento métrico, então os meus versos eles ficarão desmetrificados, de pé quebrado, como a gente costuma dizer, com uma linguagem mais popular. E nos atermos essencialmente à oração, para que o encaminhamento desses versos, né, tenha sentido e eu consiga alcançar com isso o meu leitor, para que a leitura seja prazerosa, seja significativa e que traga aprendizado, informação ou entretenimento, né? Aquilo que eu deseje é fazer com que o leitor alcance a partir da minha proposta de texto e de escrita do cordel. E para continuarmos conversando, né, sobre a composição das cestilhas, como elaborar uma cestilha sem pé quebrado, ou seja, uma cestilha sem ocorrer em desmétrica, né? Para uma estrofe em cestilha ficar bem metrificada, basta colocar 6 versos com 7 sílabas em cada e observar suas rimas para vê-la bem formada. Esse resumo é de um poeta chamado Ismael Gaião, que tem um trabalho elaborado especialmente para explicar as estruturas de cada uma das estrofes que nós podemos encontrar na literatura de cordel e nos outros poemas também da nossa poesia popular. E já se remete àquilo que nós já vínhamos falando, né? A cestilha ela precisa ficar bem metrificada. E como é que ela fica bem metrificada? Quando nós colocamos os 6 versos e 7 sílabas em cada um, porque a métrica se remete justamente a essa contagem métrica, essa contagem silábica, poeticamente falando, né? E observar suas rimas, se elas estão bem articuladas, para que essa estrofe ela fique bem elaborada. Um exemplo, né, para que a gente possa destrinchar, é a estrofe de Pinto do Monteiro, né? Uma cestilha onde ele diz: essa vida eu só comparo as curvas da letra S, tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce e a volta que dá no meio nem todo mundo conhece. Além da reflexão, né, que a gente faz de forma muito aprofundada, né, que Pinto traz para a gente observar tecnicamente a estrutura da estrofe, a gente vai ver que as rimas elas estão na segunda, quarta e sexta linhas. Primeira, terceira e quinta linhas, ou seja, os primeiro, terceiro e quinto versos, eles estão neutros. Por isso eu fiz essa marcação aqui com o X. E pontuando que as rimas nas cestilhas, elas se encontram nas linhas pares, ou seja, segunda, quarta e sexta linhas. E para a gente ver, né, um pouco sobre a métrica, destrinchando essa estrofe, para voltar para aquela questão da contagem, da demarcação da 7ª sílaba poética, o primeiro verso diz: essa vida eu só comparo. Veja que eu coloquei até em negrito a sílaba pá da palavra comparo, porque é a última palavra deste verso e a contagem se encerra na 7ª sílaba poética. E essa sílaba ela deve ser a sílaba forte da palavra. Ali eu tenho: essa vida eu só comparo. Porque da palavra vida, vida eu. Porque aí ocorre o que nós chamamos de elisão, que é quando uma vogal ela se junta à outra, né, formando uma única sílaba poética. Se a gente fosse fazer essa separação gramatical em toda essa frase, todo esse verso, nós teríamos uma outra quantidade de versos, mas estamos falando de sílabas poéticas, falando sobre métrica, que tem uma diferença em relação à separação silábica gramatical. Essa vida eu só comparo as curvas da letra S. Veja, as curvas da letra S. Esse som forte se a gente fosse escrever o nome da letra S, então seria a sílaba forte E da palavra, né, S, do nome da letra S. Tem uma ponta que sobe. Qual é a sílaba forte da palavra sobe? Sol. Não é sílaba acentuada, mas
a sílaba forte é onde se encerra a contagem. Tem outra ponta que desce e a volta que dá no meio, nem todo mundo conhece. E há outro exemplo lá de elisão, entre a vogal E e a vogal A. E conhece, a sílaba forte da palavra conhece é a sílaba mediana, né? Então, nós paramos nossa contagem aí. Por que essas barrinhas? Justamente para fazermos, né, termos um entendimento maior sobre essa separação. Se a gente for contar nos dedos, vai dar a mesma coisa. Quando a gente não tem como escrever o verso para fazer essa demarcação, a gente conta, né, tentando memorizar aí, tentando representar, né, simbolicamente, ou pode usar a contagem através dos dedos. Então, essa vida eu só comparo as curvas da letra S. Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce e a volta que dá no meio nem todo mundo conhece. De Pinto do Monteiro e aqui destrinchada, né, como nós fazemos a separação silábica, poética de toda essa estrofe, que é uma estrofe em cestilha composta por 6 versos. E aqui mais um outro cordel para a gente analisar também, sem fazer a separação silábica, mas já tentando relembrar de tudo que a gente já viu, né? Um cordel sobre a caatinga é um texto também de minha autoria, onde eu disse: caatinga quer dizer mata branca no Tupi. É um bioma exclusivo, um patrimônio daqui que deve ser preservado para poder existir. Pernambuco, Piauí, Paraíba, Maranhão, Alagoas, Ceará, Sergipe, Bahia são os estados abraçados por sua vegetação. E pela vasta amplidão desse solo brasileiro, corta o Rio Grande do Norte, rasgando o Nordeste inteiro, do sul do estado baiano até o norte mineiro. Essas 3 primeiras estrofes, né, elas foram escritas também em cestilhas. Procurei seguir a deixa, né, que é a última palavra rimada na estrofe que deve iniciar a linha da estrofe seguinte, deixando a demarcação das rimas no local certo, na 7ª sílaba poética, sempre nas linhas pares. Então, em cada estrofe, as linhas ímpares elas não rimam. A caatinga é o roteiro de belo e rico bioma, mesmo que a forte quintura deixe quase a mata em coma, só basta uma chuva fina para aliviar o sintoma. A raiz do cacto toma a gota que o céu derrama. Quando uma nuvem pesada faz o torrão virar lama, o cascalho endurecido fica coberto por rama. A vegetação reclama quando dura a estiagem. Meses ou anos de seca deixam cinzenta a paisagem, muitas espécies resistem, mostrando a sua coragem. Então é um cordel pensado, né, para retratar a paisagem sertaneja, nordestina, nosso bioma caatinga, que é exclusivo no mundo inteiro e que por isso deve ser preservado. Então, para a elaboração desse tema, desse trabalho, eu procurei tratar sobre esse ideal e sempre, como disse antes, fazendo uma lista de possíveis palavras que pudessem ser utilizadas como rimas ao longo do texto, né, ao longo da produção, e também procurando palavras-chave para encaixar dentro desse campo semântico, do que eu pretendo falar, para ter uma coerência e não fugir do assunto, porque é importante também não fugir do tema proposto quando a gente está elaborando um texto de cordel. Por isso, toda abordagem feita por pesquisadores aponta que esse bioma tem, por diversos fatores, capacidade incomum de conservar seus valores. Além de plantas e flores, há espécies animais, muitas já catalogadas, são cerca de 1000 ou mais, mostrando a diversidade da fauna e dos vegetais. É necessário demais falar da degradação que a caatinga tem sofrido por toda a exploração de quem sequer tem zelado por sua preservação. Então, mais uma vez, quando eu trago esses dados, falando sobre as características da paisagem, falando sobre a quantidade de espécies que podem ser encontradas hoje em nosso bioma,
todos esses dados eles são fruto de pesquisa. Então, quando eu vou elaborar um tema, eu preciso saber o que eu devo colocar, o que eu devo escrever sobre. Então, se eu fosse escrever sobre, como já disse antes, sobre política, eu deveria ter um conhecimento político, teórico, por menor que fosse. Se eu for falar sobre narrar um acontecimento no país, um acontecimento do mundo, eu tenho que procurar me informar sobre como aquele acontecimento se deu. Se eu for narrar a história de Lampião, eu tenho que pesquisar fontes, né, que já tenham tratado sobre a história de Lampião, sua infância, a sua entrada no cangaço, para poder fazer uma narrativa sobre a história e vida de Lampião, entre outros exemplos que a gente pode citar também. Espécies sem proteção estão desaparecendo. A biodiversidade não está mais florescendo e a mão que amola o machado quer ver a mata morrendo. Respeitar é conviver com o patrimônio sagrado, que é toda humanidade, mas só aqui encontrado e deve por todos nós, sem dúvida, ser preservado. Então, ao final, eu faço uma reflexão sobre o tema. Um texto de cordel, dependendo da abordagem que for feita, ele pode ter essas características de apelação, de denúncia, de reflexão, de narrativa, ou de um contexto que eu tenha criado, de uma história que eu tenha criado, uma narração fantástica, ou de um fato real do cotidiano também. E como esse texto de cordel que eu trouxe, ele foi elaborado em um dos trabalhos produzidos aqui na rede do município, falando sobre o bioma Caatinga. Existem também outros trabalhos que são feitos, que são realizados a partir de oficinas em nosso município, que trazem a literatura de cordel para a sala de aula. Como exemplo, nós temos Lucas Barros, em Jabitacá, que faz um trabalho fantástico por meio de oficinas, e muitos estudantes melhoraram seu rendimento através da intervenção da literatura de cordel, que tem um viés aí educativo e didático, hoje reconhecido como gênero literário, o que não acontecia anteriormente. Aqui em Iguaraci, na Escola Diomedes, nós temos, por exemplo, Luana Martins, hoje, que é declamadora, também escreve, descoberta em uma das oficinas de literatura de cordel. É claro que a convivência com a poesia, ela se dá de diversas maneiras, Nós podemos consumir poesia no dia a dia, em casa, através de uma cantoria na rádio, através de coco de embolada, de toada, lendo um folheto de cordel, alguém recitando para a gente, ou encontrar, ter esse contato com a poesia dentro da sala de aula. E a partir disso, dessa aproximação, muitos fatores podem ser beneficiados. Além da questão do desenvolvimento da leitura, também essa relação que se dá entre o sujeito, que somos nós, a nossa identidade cultural, e também posicionamento histórico, até porque a literatura de cordel, a partir do momento que nos faz refletir, nos informa, nos entretém, nos dá também possibilidades de intervirmos na realidade e em outras situações, inclusive. E a literatura de cordel na sala de aula, ela serve para incentivar a leitura e estimular o interesse pela cultura. Por isso que muitas escolas elas adotam e têm adotado a literatura de cordel como um recurso pedagógico em suas salas de aula. Por certo tempo, a literatura de cordel ela aparecia esporadicamente em alguns textos dos livros didáticos, mas não tinham a sua abordagem e a sua exploração feita de forma aprofundada. Então, basicamente, era um trecho de um cordel que era trazido nos livros didáticos, mas que não permitiam aos professores fazer uma explanação, estudar suas características e também os próprios estudantes terem esse contato. Inclusive com os folhetos, no formato físico, impresso, com a variedade de trabalhos que nós temos,
ou com a narrativa oral, né? Já que o cordel gerou-se a partir disso, tem essa marca da oralidade muito presente. Hoje, nas nossas salas de aulas, nós já temos a possibilidade de, além de ofertar esse conhecimento técnico e teórico sobre o surgimento da literatura de cordel e toda a sua característica de produção, em colocarmos a mão na massa e partirmos, portanto, para, além do estudo, também para a escrita, que é indispensável, né? Que haja esse entendimento, esse conhecimento, mas que nos lancemos também para a produção. E eu quero convidar um poeta, amigo, cordelista, formado em geografia pela ESA César Arco Verde, que também escreve textos de cordel, né? E que tem uma ampla possibilidade aí de trazer para nós algumas falas sobre sua história e de recitar também, porque tem a literatura de cordel na veia. É um escritor, como disse, mas também um leitor e apreciador da nossa poesia popular. Bem-vindo, poeta Alain França. É uma satisfação recebê-lo, né, na nossa oficina, que é um projeto contemplado pelo Prêmio Chico Fogueteiro de Cultura. E gostaria, poeta, que você falasse um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória e o que você considera de mais relevante, né, que a literatura de cordel pode trazer para nós. Muito obrigado, poetisa, pela participação aqui hoje. É uma alegria, uma honra muito grande. Falando sobre minha trajetória poética. Minha trajetória poética deu aos 14 anos de idade, ou 12 ou 13 antes, com minha mãe, professora na Escola Jurídica de da Silva, em Japracá, poetisa, lendo seus escritos, e meu pai, um analfabeto, agricultor, mas um amante da poesia. Um amante que nos trazia CDs da feira sobre cantoria, e ali eu fui tomando gosto pela cantoria, pelo improviso, pelo repente, e essa junção de minha mãe escrevendo, meu pai trazendo a cantoria. Eu fui crescendo nesse meio, fui gostando, fui tendo meus contatos poéticos, os primeiros contatos poéticos aos 14 anos de idade. E passou-se mais alguns anos, fui me aprofundando, conhecendo pessoas, amigos, poetas, poetisas, tomando mais um gosto pela poesia, conhecendo novas paixões dentro da própria poesia, com o evento Mesa de Glosas. E hoje em dia desenvolvo trabalhos voltados para isso, declamações, mesas de glosas, até o cordel em si, trabalhado e escrito. Coisa boa, poeta. Tem uma trajetória aí, né, bem significativa. É uma satisfação recebê-lo e gostaria que você declamasse algum trabalho seu. Com certeza. Eu queria declamar aqui para vocês um trabalho de minha autoria, que é uma homenagem a Pernambuco, onde eu disse: Pernambuco, berço amado, terra de grande cacife, e a capital do estado recebe o nome Recife. Se revelasse em riqueza quando a nação holandesa, vindo da parte estrangeira, te pegou e pôs no colo e fez do teu fértil solo a terra canavieira. Pernambuco, tua história vem do passado ao presente, e tu fizesses vitória à terra do aguardente. Quem abre o teu baú acha o gênio de Exu, ídolo dessa nação, que teve na vida a saga de nascer Luiz Gonzaga e morrer rei do Baião. Pernambuco, os teus filhinhos que cantem cantando enredo, vem na voz de Dominguinhos e de Geraldo Azevedo. Para aumentar esse elo, temos Maciel Melo, poeta e músico sem fim, Santana com a voz boa, junta a Silvério Pessoa e a Petrúcia Amorim. Pernambuco, é só tu que tem ritmo no acervo, ao som do maracatu e em cada passo do frevo. O teu ritmo ainda brilha no chachado, na quadrilha do sertão ao mochotó. Aqui o som da zabumba entoa alto e retumba para fazer jus ao forró. Pernambuco, o teu torrão tem legado, tem esmero, com forró de azulão, com humor de luduchero, com as histórias do cangaço, e aqui eu paro e faço menção ao nordestino que não foi da Força Armada, mas lá em Serra Talhada foi capitão Virgulino. Pernambuco foi Xudu, o teu menestrel das rimas,
com Louro do Pajeú, Otacílio, Jó e Dimas. O grupo da alegria que semeava poesia nos mocambos do sertão, e dentre os nomes citados, sem esquecer de Afogados, o nosso saudoso João. Sois a pátria coroada, terra de grandes guerreiros, das festas de vaquejada do aboio dos vaqueiros. Sois o estado que amo, por isso que eu declamo meu festejar maluco. Tua terra é de magia e eu sou mais uma cria do ventre de Pernambuco. Eita, poeta, maravilha, bonito demais. Espetacular, uma declamação maravilhosa e um cordel também de uma produção fantástica, né? Você falava sobre a mesa de glosas, né? Porque a poesia, ela se comporta de diversas maneiras e ela aparece, né, de muitas formas. Além da produção escrita através dos folhetos de cordel, essa marca da oralidade, ela não se perdeu, né? Os primeiros trovadores traziam um improviso também como característica e nós tivemos, né, essa evolução, todo esse trajeto perpassado e continuado pelos cantadores repentistas. Nós temos os emboladores de coco, nós temos os aboiadores que também criam de improviso e nós temos hoje a modalidade da mesa de glosas, que ela é sistematizada, né, de uma maneira que faz com que os poetas, as poetisas que estejam naquele ambiente possam criar, né, através dessa capacidade inventiva do repente. A mesa de glosas, né, que acontece da seguinte forma: uma pessoa fica na mediação apresentando essa mesa, que essa criação e essa atração, ela se dá exatamente onde os poetas ficam dispostos à mesa da poesia, cada um a seu momento, a partir do mote, ou seja, do tema que for lançado, se presta ao improviso, cria sua glosa. E quando se sente à vontade, levanta para dizer e o público recepciona da forma que sentir que o verso tenha chegado em cada um, com aplausos, né, ovacionando, enfim. É uma coisa muito positiva de se ver a poesia, né, transmutada dessa maneira. Nós temos o cordel, temos a cantoria, temos o aboio, a toada, a embolada, temos a mesa de glosas agora, com essa sistemática recente, não tão velha, né, não tão antiga, mas que antes dessa sistemática que acontece hoje, já nos conta, né, da história de trovadores, de repentistas, que após momentos de cantoria se reuniam e criavam de improviso também, mas que ganha essa organização hoje a partir da contribuição de poetas como Dedé Monteiro, como Genildo Santana e outros integrantes da APTA, que a partir da Missa do Poeta criam esse evento que hoje o Pajeú abraça e também outros estados por aí afora também realizam a poesia através das mesas de glosas, que já foi levada para estados como Rio Grande do Sul, São Paulo, Salvador, e que faz com que hoje a poesia do Pajeú especificamente seja olhada de uma maneira diferente, com mais atenção e abraçada através dessa coletividade. Você que já teve a oportunidade, poeta, inclusive, de participar de 2 mesas de glosas, né? Uma na Joaquim Alves, onde você reside em Jabitacá, e outra na Eren Rosete, em um momento que homenageávamos um projeto de leitura e fazíamos alusão a Ariano Suassuna. Poeta, nos conta como foi essa experiência, participar desse momento das mesas de glosas, porque Alain não é só cordelista, não é só escritor, é também um repentista das mesas de glosas. Bem, Patrícia, como eu ia dizendo, essa paixão, né, já pela poesia, e nasceu uma nova paixão pela mesa de glosas. Eu acho que em 2016, 2017, eu comecei a ter essa interação com as mesas de glosas através das redes sociais, do YouTube, muitos vídeos, da qual eu assisti e reassisti muito. Foi um amor à primeira vista, assim dizendo. E minha experiência com mesa de glosas, depois de ter conhecido a fundo o que é a mesa de glosas, para mim foi de suma importância e de uma alegria fantástica, porque era um sonho que eu queria realizar e consegui realizar. Nessas 2 mesas de glosas que eu participei,
Para mim, eu acho que o céu se abre naquele momento, você se senta ali, tem aquela apreensão, tem aquela tensão, mas a partir do momento que o mote vem, você respira fundo, pensa e o verso vem, a estrofe vem, a glosa vem e tudo se encaixa. Maravilha, é dessa forma mesmo que acontece, né? Como nós já estávamos falando anteriormente, a poesia hoje, ela aparece nas salas de aula como um recurso de trabalho e de abordagem didática também. E a literatura de cordel como gênero, agora aparece além dos livros didáticos como outros projetos de abordagem, de exploração e de produção de literatura de cordel no âmbito das salas de aula. Como é, poeta, que você percebe essa conquista da literatura de cordel, por ter tido reconhecimento em 2018, recente ainda, né? Mas mesmo que para nós, tardiamente, o reconhecimento veio. E a poesia, através da literatura de cordel, hoje é tida como patrimônio cultural e material brasileiro e como gênero, o cordel está nas salas de aula. Então, como é que você vê essa importância do trabalho didático dos professores com a literatura de cordel e o que é de mais relevante, de mais importante que você poderia nos apontar em relação a esse trabalho? Bem, essa conquista que a gente teve em 2018, como você bem colocou, Patrícia, é uma conquista muito grande, porque veja, a literatura de cordel é algo da gente, é algo próprio da nossa linguagem. Eu sempre gosto de comparar a literatura do cordel como uma forma que ela se adequa a qualquer tema, a qualquer assunto. A gente pode, pela literatura de cordel, criticar, expor, denunciar, até mesmo conscientizar. Quantos cordéis não tem conscientizando a questão da poluição, das matas, que estão se acabando? E o cordel é isso, essa forma, que a gente pega, a gente desmiunça aquele contexto em versos, em estrofes. A gente busca isso. E em relação ao cordel na sala de aula, o cordel na sala de aula é positivo demais, porque estimula o aluno tanto a escrever, sim, estimula o aluno na oralidade, a melhorar até mais a questão do contato com o público dos alunos, não é isso? E a leitura. A leitura do cordel é diferente de uma leitura de um texto que usa uma linguagem mais culta, uma linguagem mais complexa. É uma leitura que a gente, a partir do momento que começamos a ler, começamos a ter um imaginário mais amplo daquela história. Porque veja, se a gente pega um texto com toda aquela linguagem culta, toda aquela linguagem complexa, muitas vezes a gente lê e relê para tentar ter um certo entendimento. A literatura de cordel não. A partir do momento que a gente lê, temos o primeiro contato com ela, a gente já consegue, mesmo com aquela linguagem simples, a linguagem nordestina, que é como a gente gosta de chamar, informal, nós temos, nos transporta a outro mundo, transporta o leitor a outro mundo. E isso, para as crianças, os jovens, na sala de aula é de suma importância. Eu vejo isso, um ponto positivo para a literatura do cordel na sala de aula. A questão da leitura, a questão de o entendimento ser melhor, ser um entendimento mais apurado, mesmo utilizando essa linguagem simples. Maravilha, poeta. E a literatura de cordel que pode aparecer em toda a educação básica, desde a educação infantil. E por que não, né? Quantos contos podem ser, né, reelaborados através da literatura de cordel, contados através de versos e rimas, sem perderem, né, a sua essência e fazendo com que esse jogo lúdico que o poeta, o escritor faz com as palavras, funcione como uma brincadeira para a criança, né? Esse aspecto de favorecer a cadência, né? A melhora da leitura, a entonação, a interpretação. O cordel nos favorece de inúmeras formas. Um relato pessoal que eu deixo é que eu sempre fui muito tímida e assim, tinha receio de me comunicar, de me expressar em público, e a poesia me ajudou demais.
Então, se hoje eu consigo me expressar de alguma maneira, se eu consigo gesticular melhor, se eu consigo me comunicar melhor, eu devo muito à poesia. E ela fez com que eu também alcançasse muitos voos, sou muito grata à poesia. E queria, poeta, que você declamasse um pouquinho mais pra gente. Queria declamar um trabalho que eu fiz em pleno tempo de pandemia, né? A pandemia chegou pra gente em março, mais ou menos, e aquela questão de muita informação, muita tensão, e coincidiu com um tempo chuvoso aqui para nossa região, um tempo de muita fartura, e eu estava na zona rural com meu pai, ajudando meu pai na colheita do feijão, do milho, e lá eu tive a ideia de falar um pouco sobre a pandemia, onde eu disse: o corona agora está por aí em todo canto, de São Paulo a Ceará, Recife, Espírito Santo. Este vírus invisível todo dia sobe o nível da taxa de mortandade. Para a doença ser amena, continue em quarentena aí na sua cidade. Este mal que predomina e a todo mundo comove, teve início lá na China, o Covid-19. Como se deu, ninguém sabe, mas isso também não cabe a nós procurar culpado. Só resta é nos unir, rezar a Deus e pedir o fim desse condenado. Eu sei que agora o tédio todo dia nos arrasa, mas continue no seu prédio ou aí na sua casa, não saia sem precisão. Fique na habitação da sua bela morada e siga esses segredos. Passe sabão entre os dedos e fique de mão lavada. Eu mesmo, atendendo o brilho da minha concepção, estou aqui colhendo milho, pepino, favo e feijão. Não estou em aglomerado, estou aqui no roçado, muito satisfeito e ancho, de café tomando um porre e vendo a água que corre no rio, pertinho do rancho. Lindo demais, poeta. Maravilhoso, viu? Obrigado, Patrícia. Fique à vontade para fazer suas considerações e, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite e participar conosco, recitando e falando um pouquinho sobre sua experiência com o cordel nessa oficina. Eu que agradeço, Patrícia, pelo convite, muito alegre estar aqui nesse momento, debatendo e também aprendendo um pouco sobre essa questão do cordel, toda essa vivência. Quero deixar aqui meu muito obrigado a todos os envolvidos nesse projeto Chico Fogueteiro de Cultura. Está sendo um projeto muito bonito e que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Maravilha, poeta, coisa boa. Alan que traz um poema, né, em forma de cordel, falando sobre o contexto da pandemia, onde ele se encontrava e aquele momento de estar no sítio, de perceber a paisagem ao redor, e coloca tudo isso em versos. Mais uma vez, traduzindo para nós que o cordel não tem limite de abordagem e pode chegar em todas as camadas sociais e utilizar-se de diversas linguagens para comunicar-se com a pessoa do outro. Muito feliz por ter participado desse projeto, por ter trazido essa oficina com esse intuito de abordagem da história do cordel e também de repercutir a literatura de cordel na sala de aula. Eu sou Francisca Araújo, poetisa, professora, e me despeço por aqui. Muito obrigada.